A Web3, ela chegou prometendo mudar absolutamente tudo, não é mesmo? Mas aí, 5 anos se passaram e cadê a revolução? Pois é, aqui a gente vai fundo para entender o que de fato aconteceu, o que deu errado e qual foi o futuro, bem, inesperado que acabou nascendo disso tudo. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Lá para 2021. Essa frase estava em todo lugar. A Web3 não era só mais uma atualização, não. Era vendida como a próxima e gigantesca revolução da internet. Um capítulo totalmente novo para a nossa vida digital. E o otimismo, nossa, era contagiante. E é essa a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a revolução era para ontem, por que o nosso dia a dia na internet parece tão igual? Para onde foram parar todas aquelas promessas bombásticas? Ok, para a gente entender por que as coisas não saíram como esperado, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e lembrar da ideia principal. Afinal, qual era a grande promessa por trás do nome Web3? A evolução faz bastante sentido quando a gente olha assim. A Web 1 era basicamente uma grande enciclopédia online. Aí veio a Web 2, que é onde a gente vive hoje, e que funciona como uma enorme praça pública. A gente pode criar o que quiser, mas os donos da praça são umas poucas grandes empresas. A Web3 vinha com a promessa de nos entregar as chaves do nosso próprio pedaço nesse mundo digital. A palavra-chave aqui é uma só: posse. E essa promessa de posse viria através dessas tecnologias que pareciam saídas de um filme. Finanças sem precisar de bancos, obras de arte digitais com autenticidade garantida, organizações governadas pela própria comunidade e, claro, universos virtuais inteiros para a gente explorar. Era um roteiro de ficção científica se tornando realidade diante dos nossos olhos. Certo. Agora vamos para a parte divertida. Vamos ver como essa visão super grandiosa bateu de frente com a dura realidade. E o que é curioso aqui é esse contraste. É como se fossem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, uma evolução bem quietinha, sabe? As carteiras digitais se tornaram mais comuns, algumas tecnologias acharam nichos bem específicos. Mas do outro lado, nossa, o barulho foi ensurdecedor. O metaverso que não decolou, perdas de bilhões de dólares em golpes e, claro, o destino trágico da maioria esmagadora dos NFTs. E por falar em NFTs, esse número aqui é brutal. A estimativa é que mais de 90% de todos os projetos de NFT perderam praticamente todo o seu valor. Foi o estouro de uma bolha especulativa gigantesca, que acabou ofuscando qualquer avanço tecnológico real que estivesse acontecendo por baixo dos panos. Mas olha, a história não termina aí com o estouro da bolha. Porque enquanto todos os holofotes estavam apontados para o mercado de criptoativos, uma outra coisa muito maior estava acontecendo nos bastidores. Isso mesmo. Enquanto todo o dinheiro, toda a atenção da mídia e as discussões acaloradas giravam em torno da ascensão e da queda da Web3, a verdadeira revolução, aquela que de fato mudaria tudo, estava ganhando força em silêncio: a inteligência artificial generativa. Ela não chegou fazendo o mesmo alarde, mas quando explodiu, redefiniu completamente o jogo. E este gráfico aqui mostra o que aconteceu de forma brilhante. O capital de risco, que é o que financia a inovação, simplesmente mudou de endereço. O foco, o dinheiro, os maiores talentos, tudo migrou da Web3 para a IA, que começou a entregar resultados práticos e transformadores numa velocidade impressionante. Então, quer dizer que a Web3 morreu e a IA ganhou? Calma, não é tão simples assim. O que a gente está começando a ver agora é algo que ninguém esperava: uma convergência. E aí começa a surgir esse conceito de uma web inteligente descentralizada. A ideia aqui é que talvez essas duas tecnologias não sejam concorrentes, mas sim peças que se encaixam no mesmo quebra-cabeça. E é exatamente nesse ponto que a ideia original da Web3 se torna mais relevante do que nunca. Pensem bem, a IA precisa de dados para aprender, certo? Nossos textos, nossas imagens, nossas criações. E isso nos leva de volta para aquela questão fundamental da Web3, posse. Afinal, quem controla os dados que estão alimentando a maior revolução tecnológica da nossa geração? Tudo isso nos leva a uma conclusão bem surpreendente e a uma forma completamente nova de olhar para o futuro da internet. Talvez o propósito da Web3 nunca tenha sido sobre criar macacos digitais de US$ 1 milhão. Talvez todo aquele hype e depois o colapso tenham sido só uma fase de amadurecimento, um tanto barulhenta. A tecnologia por trás disso tudo sobreviveu e agora, quem sabe, encontrou seu verdadeiro propósito: ser a base para uma IA mais justa e transparente.
E essa talvez seja a pergunta que vai definir a próxima década da internet. Depois de todo o barulho, pode ser que a verdadeira promessa da descentralização não seja sobre finanças ou itens de colecionador, mas sim sobre garantir que a ferramenta mais poderosa que já criamos, a inteligência artificial, seja construída sobre uma base de propriedade e controle que pertence a todos nós. Fica aí uma ideia para a gente pensar a respeito.